São muito poucas as formas geométricas básicas das quais se compõe toda a diversidade da estrutura do universo. Cada uma delas é dotada de propriedades únicas e detém um simbolismo esotérico que permaneceu imutável ao longo da história humana. Todas essas formas geométricas básicas podem ser facilmente produzidas por meio dos dois instrumentos que os geômetras têm usado desde a aurora da história, a régua e o compasso. Figuras universais, sua construção não exige a utilização de nenhuma medição. Ocorrem em todas as formações naturais, nos reinos orgânico e inorgânico. O círculo. Talvez o círculo tenha sido o símbolo mais antigo desenhado pela raça humana. Simples de ser executado, é uma forma cotidiana encontradiça na natureza, vista nos céus como os discos do Sol e da Lua, e ocorre nas formas das plantas e dos animais, e nas estruturas geológicas naturais. Nos tempos antigos, as construções, fossem elas temporárias ou permanentes, eram circulares em sua grande maioria. Os nativos americanos Tipi e os Yurti mongólicos atuais são sobreviventes de uma antiga forma universal. Dos círculos de cabanas da Grã-Bretanha neolítica, desde os círculos de pedra megalíticos até as igrejas e os templos redondos. A forma circular imitou a redondeza do horizonte visível, fazendo de cada construção, na verdade, um pequeno mundo em si mesmo. O círculo representa o completamento e a totalidade, e as estruturas redondas ecoam peculiarmente esse princípio. No Rosarium Philosophorum, um antigo tratado alquímico, lemos a seguinte afirmação: faze um círculo ao redor do homem e da mulher, e desenha fora dele um quadrado, e fora do quadrado um triângulo. Faze um círculo ao redor dele e terás a pedra dos filósofos. O círculo contém aí a imagem do homem, como no famoso desenho virtuoso de Leonardo da Vinci. Com base nesta figura fundamental, pode-se produzir o quadrado e depois as outras figuras geométricas. A pedra dos filósofos, a súmula de todas as coisas e a chave para o conhecimento, é produzida dessa maneira e representada pelo círculo. A figura matriz de que podem ser geradas todas as outras figuras geométricas. Com régua e compasso, todas as figuras importantes eram produzidas simples e elegantemente. Essas figuras, o vesica piscis, o triângulo equilátero, o quadrado, o hexágono e o pentágono, todas elas mantêm relações diretas umas com as outras. O quadrado. Os templos antigos eram frequentemente construídos em forma quadrilátera, representando o microcosmo e, em consequência, considerada como o emblema da estabilidade do mundo. Essa característica era especialmente verdadeira para as representações artificiais de montanhas que reproduziam o mundo, para os zigurates, as pirâmides e as estupas. Essas estruturas simbolizavam o ponto de transição entre o céu e a terra e centralizavam, idealmente, o ônfalos, o ponto axial do centro do mundo. Geometricamente, o quadrado é uma figura única. Pode ser dividido com precisão por 2 e por múltiplos de 2 apenas, com um esboço. Também pode ser dividido em 4 quadrados quando se faz uma cruz, que define automaticamente o centro exato do quadrado. O quadrado, orientado para os 4 pontos cardeais, no caso das pirâmides egípcias, com uma exatidão fenomenal, pode ser novamente bisseccionado por diagonais, que o dividem em 8 triângulos. Essas 8 linhas, partindo do centro,
formam os eixos que indicam as 4 direções cardeais e os 4 cantos do mundo, a divisão óctupla do espaço. Essa divisão óctupla do espaço é venerada no caminho óctuplo da religião budista e nas 4 estradas reais da Grã-Bretanha, relatadas minuciosamente na History of the Kings of Britain, de Geoffrey of Monmouth. Cada uma das direções no Tibete estava sob a guarda simbólica hereditária de uma família, tradição que encontrou paralelo na Grã-Bretanha, nas 8 famílias nobres que sobreviveram à cristianização e produziram os reis e os santos da Igreja Celta. A divisão óctupla do quadrado era, na tradição europeia, um emblema da divisão do dia e do ano, bem como da divisão do país e da sociedade. Embora a divisão óctupla do tempo fosse gradualmente eliminada com o advento do sistema duodécuplo dos cristãos, ela sobreviveu nos antigos Quaterdays, primeiro dia de um trimestre, do calendário, nas tradicionais festas do fogo nos países pagãos e na geometria maçônica da arquitetura sagrada do sistema Ash-Ur, ou Ad Quadratum. Voltarei a esse assunto importante num capítulo posterior. O hexágono. O hexágono é uma figura geométrica natural produzida pela divisão da circunferência de um círculo por meio dos seus raios. Do ponto da circunferência, são conectados por linhas retas e produzem uma figura com 6 lados iguais. Sendo uma função da relação entre o raio e a circunferência do círculo, o hexágono é uma figura natural que ocorre em toda a natureza. É produzido naturalmente na fervura e na mistura de líquidos. O físico francês Bernard observou, durante as suas experiências de difusão em líquidos, que os padrões hexagonais se formavam frequentemente em toda a superfície. Tais turbilhões celulares, ou células de Bernard, foram objeto de muitos experimentos. Verificou-se que, em condições de perfeito equilíbrio, os padrões formavam hexágonos perfeitos. Esses padrões eram semelhantes aos das células que constituem a vida orgânica, ou as formas prismáticas das rochas basálticas. Sujeitos às mesmas forças universais de viscosidade e de difusão, padrões similares são criados naturalmente num líquido fervente. O hexágono natural, mais bem conhecido, é aquele que se vê nos favos das abelhas. Esses favos são formados de uma reunião de prismas hexagonais, cuja precisão é tão espantosa que atraiu a atenção de muitos filósofos, que viam neles uma manifestação da harmonia divina na natureza. Na antiguidade, Pappus, o Alexandrino, dedicou a sua atenção a esse esquema hexagonal e chegou à conclusão de que as abelhas eram dotadas de uma certa intuição geométrica, com a economia como princípio orientador, pois, existindo 3 figuras que podem ocupar o espaço que circunda um ponto, a saber, o triângulo, o quadrado e o hexágono, as abelhas escolheram sabiamente como sua estrutura aquela que possui mais ângulos, suspeitando com certeza que ela poderia conter mais mel do que qualquer uma das outras 2. Em minhas próprias pesquisas sobre a estrutura dos micro-organismos marinhos, encontrei o hexágono na forma externa da Pyramimonas virginica, uma alga marinha norte-americana. Nela, as bases das estruturas que cobrem o corpo do organismo formam hexágonos perfeitos, embora elas sejam menores que o comprimento da onda da luz visível. Essa geometria natural, sobre a qual o autor romano Plínio nos conta que os homens fizeram do seu estudo o trabalho de toda uma vida em sua época, é de interesse especial para o geômetra místico.
A relação direta do hexágono com o círculo está ligada a uma outra propriedade interessante, segundo a qual os vértices alternados dessa figura podem ser conectados por linhas retas para a produção do hexagrama. Essa figura, composta de triângulos equiláteros que se interpenetram, simboliza a fusão dos princípios opostos masculino e feminino, quente e frio, água e fogo, terra e ar e etc. E é, por conseguinte, símbolo da inteireza arquetípica, o poder divino da criação. Assim, foi usada na alquimia e continua sendo o símbolo sagrado dos judeus ainda em nossos dias. As dimensões dos triângulos que formam o hexagrama estão diretamente relacionadas ao círculo que as produz e podem ser o ponto de partida para desenvolvimentos geométricos.